a gente percebeu muito claramente como dentro da dinâmica eleitoral, você teve um setor da população que ele se consolidou ideologicamente como um setor de extrema-direita. Essa extrema-direita agora é parte do cenário brasileiro. Eu diria que ela recupera, na verdade, um elemento que é constituinte da história da República Brasileira, né? Já que a gente está aí no dia 15 de novembro, seria bom lembrar isso. A história brasileira, ela tem um dos seus eixos fundamentais, um fascismo que nós não chamávamos pelo nome até agora, né? E eu insisto que esse termo não é um termo a ser usado de maneira retórica, é um termo que tem força analítica no nosso caso. O Brasil foi o país que teve um dos maiores partidos fascistas fora da Europa. A Ação Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros nos anos 30. Achar que esse pessoal ia desaparecer era uma abstração. Na verdade, eles estão aí. Você vai ver quem é o avô desse sujeito, né? Vai ver que, afinal de contas, você tem uma articulação que passa por gerações. Então, é importante a gente entender isso, para entender que isso não foi um pesadelo. Não foi alguma coisa assim que apareceu como um ponto fora da curva. Não, essa é a nossa realidade. A gente vai ter que saber lidar com essa realidade daqui para frente. Ô Duda, a gente acompanhou bem a sua campanha, e você foi alvo de muitos ataques bem, você tinha que andar com colete, né? Você ainda está andando com colete? Então, boa noite, um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui compartilhando essa angústia com os companheiros, né, nesse contexto tão crítico que nós estamos passando, mas destaquemos que é um contexto de vitória, né? E sobre esses ataques que foi narrado no começo do programa, eu vivi diariamente no contexto eleitoral. Na verdade, eu acho interessante destacar como que essa força fascista ou esses movimentos neofascistas têm aumentado no Brasil nos últimos 4 anos. Eu vou resumir em 1 minuto e meio o que passei, por exemplo, para ilustrar, a partir da minha vivência na política, ao que está acontecendo nacionalmente. Em 2018, quando eu me lanço candidata ao Senado, e fui a primeira transexual do país a disputar o cargo de senadora da República, o Carlos Eduardo Bolsonaro compartilharam minha candidatura, e aí, em menos de 1 hora, o meu Instagram recebeu milhares de mensagens de ódio me atacando. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão, começaram a mandar e-mails e telefonemas para a escola que eu trabalhava, exigindo minha demissão, e pior, mobilizaram uma manifestação na porta dessa escola, pedindo minha demissão só por eu ser quem eu sou. Isso em 2018. 2020, me candidato de novo como candidata a vereadora e saio das eleições como a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Um dia depois eu abro meu e-mail, 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. E encaminho este e-mail para os donos da escola, para a direção da escola e para alguns professores, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue. E eu acabo sendo demitida. Isso em 2020. 2022, me lanço candidato a deputada federal e na primeira semana de campanha eu recebo 4 ameaças de morte, todas assinadas com símbolos neonazistas. Não satisfeito com isso, fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar, pegaram fotos da minha filha, que tem 3 anos de idade, e colocaram fotos dela dizendo formas como iriam estuprá-la na minha frente, e assinaram com símbolos nazistas. Foram tantas ameaças nazistas que eu tive que andar com colete à prova de bala, escolta e carro blindado. Tive que votar com colete à prova de bala. Então, se pegarmos só a minha experiência pessoal de 2018 até 2022, há uma escalada de violência contra mim e que espelha o crescimento das células neonazistas no Brasil. Então, te respondendo, em alguns casos, sim, eu ainda estou andando com colete à prova de bala. Leandro, você também saiu do Brasil por conta de ataques. Você é jornalista. Vamos colocar aqui, Leandro, que o Alan dos Santos, quer dizer, eu nunca vi, é muito normal o jornalista, eu já participei de coberturas de reuniões da FMI, Banco Mundial, enfim, essas coberturas que a gente faz, é muito normal você abordar as pessoas e perguntar e tal.
mas você nunca vai agredir uma pessoa, obrigar esta pessoa a te responder, por exemplo, e a resposta que você quer ouvir. Aquilo ali não é jornalismo, definitivamente. Se havia alguma dúvida, ali ficou claro que não é jornalismo que estamos fazendo, né? Não, Mara, não é jornalismo. Boa noite para todo mundo que está nos vendo agora, né, no horário de Brasília, para quem nos vê na reprise também, é um prazer estar com todos vocês aqui, me solidarizando e também parabenizando a Duda pela eleição, e eu concordo 100% com o que o Vladimir falou. Aliás, é um dos maiores analistas desse paciente chamado Brasil, né, há muito tempo. Essa extrema-direita, ela não vai desaparecer. Ela encontrou, inclusive, no Bolsonaro, talvez um nome para dar a si próprio, né? O Bolsonaro, ele um pouco aglutinou esses sentimentos das pessoas, né? Isso tudo que a gente está vendo agora, esse relato impactante da Duda, né? Infelizmente tem se tornado rotina no Brasil. Infelizmente ainda vem sendo tratado um pouco como... A Duda vai saber muito bem do que eu estou falando, né? Exagero, não é bem assim, vocês também dão bola para tudo, é só alguém gritando na internet. Mas quem passa por esse tipo de processo sabe o quanto isso é delicado, o quanto isso já foi considerado, também já é considerado em termos clínicos, em termos médicos também. Esses ataques virtuais não se separam mais dos ataques reais, porque a gente que passa por isso sente isso fisicamente. Os ataques virtuais são sentidos por quem passa por eles de modo físico, né? Eu tive vários sintomas nos últimos anos aí, bastante complicados, psicológicos, né? Crise de ansiedade e tal, tudo advindo disso, né? E então o importante é a gente ter claro que isso está posto, né? É um jogo que a gente vai ter que jogar nos próximos anos. O Alan dos Santos, como outros tantos que a gente veio a conhecer nos últimos anos no Brasil por causa dessa nova ascensão da extrema-direita brasileira, ele não é um acaso, né? Enquanto o Vladimir falava, eu lembrei de uma reportagem que eu publiquei no ano passado, onde mostro claramente, a partir de documentos que foram obtidos pela Wikileaks, que um espanhol de uma ONG de ultradireita, né, um ultracatólico, ligado ao Opus Dei, ligado ao Vaticano, uma série de ligações assim, bastante estreitas com o que a gente foi ver no Brasil depois. Ele veio ao Brasil em 2013, né, isso é uma história muito pouco contada e que eu acho que ela é bom que as pessoas saibam, para a gente entender o quanto isso é um mecanismo e uma estratégia, não é um acaso, né? O Alan dos Santos, ele não é um maluco, né, um lobo solitário. Esse espanhol, ele vem para o Brasil de uma ONG chamada Citizen Go, é um espanhol chamado Inácio Arzuaga, e ele vem para o Brasil treinar essas pessoas. Ele vem para cá, ele treina alguns padres da Igreja Católica, né, notadamente, não dos evangélicos, que se fala tanto que são ligados ao bolsonarismo e tal, né, mas da Igreja Católica mesmo, e treina algumas pessoas que eram próceres desses padres, inclusive o Alan dos Santos. O Alan dos Santos era a coroinha da Igreja Católica, né? Ele estava dentro da igreja nessa época, em 2013. E esse treinamento, Mara, para as pessoas que estão nos assistindo, é importante que elas saibam, é um treinamento prático e objetivo de como organizar grupos de extrema-direita e financiar grupos de extrema-direita. E aí nós vimos o quanto eles conseguiram se organizar no Brasil em cima das pautas que são importadas de fora. A primeira grande pauta que é importada de fora pelo Inácio Arzuaga é o aborto, né? É a grande luta anti-aborto, né? Inclusive, por exemplo, o próprio kit gay que circulou na eleição no Brasil em 2018 já circulava na Argentina em 2013, 2014 e foi levado pelo próprio Inácio Arzuaga também para a Argentina. Então isso é uma articulação internacional, não é um acaso, não é uma criação brasileira, não vai se dissipar rápido, e o principal e mais importante, nós temos que sempre nos perguntar de onde vem o dinheiro para financiar essas pessoas. Essas pessoas estão se financiando de modo pesado na investigação que acabou sendo arquivada pela PGR, né, para terminar esse raciocínio, no ano passado, pelo nosso grande procurador Aras, né, que arquivou essa investigação, a investigação sobre o gabinete do ódio e as fake news que teve no ano passado. Essa investigação está pública, feita pela Polícia Federal, qualquer um pode acessar ela na internet, né, tá aí todo o PDF, todos os volumes dela, e ali mostra tabelas e tabelas e tabelas de como essas pessoas se financiam através de pequenos, grandes e gigantes financiadores. Então, para concluir o raciocínio, isso é um sistema
montado, estratégico, não é só no Brasil, isso acontece na Itália, isso está acontecendo na Suécia, isso está acontecendo na Noruega, isso está acontecendo na Dinamarca, isso está acontecendo na França, na Hungria, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, em todos os lugares. Isso não vai se dissipar muito rápido, porque isso, de fato, essas pessoas, elas inspiram e elas são também inspiradoras para essa grande fatia da população brasileira que o Vladimir muito bem retratou na sua fala inicial, né? Ô, Rogério, tem uma pergunta aqui da Keila Franchin. Ela diz o seguinte, ela é membro do canal aqui há 1 ano, ela fala assim, pensei que passaríamos menos vergonha com o Bolsonaro fora de eventos internacionais, estava enganada. E aí pergunta, e tem algumas perguntas que se seguem aqui de outras pessoas da audiência, enfim, como é que fica a nossa imagem no exterior? A gente comemorou, falou de a COP27, né? Tá chegar com uma comitiva lá. A comitiva tem 2 comitivas do Brasil, a que vai com o ministro, mas que, enfim, não tá mais fazendo grandes efeitos. E a que vai com Lula, que vai com Marina, inclusive, e uma comitiva que vai e que está tendo reuniões bilaterais, e a gente fala, finalmente o mundo vai ver que a gente não é esse páreo ambiental. Agora, com esse tipo de manifestação, esse tipo de agressão, esse tipo de coisa, como é que fica, quer dizer, esse risco? Tem muita pergunta aqui que fala assim, pô, esse cara, ele é um foragido da justiça e está nos Estados Unidos e ele grita, e ele grita com esse senhor que eu relatei aqui, mas também com os ministros, ele fala, aqui eu posso dizer, e aí desce, né, começa a falar um monte de palavrão, assim, umas coisas muito grosseiras, e ele fala como, o que ele quer colocar, assim, aqui eu posso falar, quer dizer, ele quer dizer que lá é uma democracia, que não é, aqui ele não pode falar porque ele é um foragido da justiça, né, quer dizer, que está sendo procurado e investigado. Agora, como é que fica essa relação, ele nos Estados Unidos sendo foragido? Isso é uma pergunta que está aqui feita por várias pessoas da audiência. Tá. Deixa eu começar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, saudar todos vocês, dar boa noite a todos vocês. Vladimir, muito bom te ver por aqui. Duda, eu não conhecia profundamente a sua história que você me relatou. É um terror. Eu te parabenizo não só pela sua eleição, mas pela sua coragem. Para mim, eu já me reconheço em você como uma grande conquista da política brasileira. Né? Muito obrigado por ter se colocado. Né? Leandro, bom te ver. Estamos aqui também fora do país. Sempre bom te escutar. E os demais ouvintes, uma boa noite. Eu queria começar dando um pouco de tom de otimismo sobre o que a gente está vivendo. Né? Eu estou nos Estados Unidos, estou em Washington, e os Estados Unidos viveu muito bem essa violência que está se observando no Brasil. As pessoas estão muito assustadas, e têm que estar assustadas, traumatizadas no Brasil, mas eu posso dar o testemunho de que nos Estados Unidos também se viu muito isso. A gente tem que lembrar, os Estados Unidos viu marcha de nazista aqui, né? A gente viu o 6 de janeiro, uma invasão, né, ao Capitólio, com pessoas que morreram, né? Então, depois, logo depois da eleição do Biden, da derrota do Trump, a gente também viu atos de violência por aqui, muito significativo. A gente nunca podia imaginar que um país como os Estados Unidos visse tanto. Mas isso um pouco não desaparece, quer dizer, é claro que esses movimentos não vão desaparecer, a violência vai continuar, mas pode ser inibida, né? O meu otimismo é que você possa punir essas pessoas de forma exemplar, como se foi feito aqui nos Estados Unidos. As pessoas foram presas, estão levando cadeia, estão levando processos, né? E isso, as instituições funcionando, você um pouco que desativa isso. Então, eu queria passar primeiro esse otimismo em relação ao que está acontecendo no Brasil. Eu fico muito triste, né? Eu vejo vocês todos sofrendo aí no Brasil esse momento trágico, ao mesmo tempo de felicidade, mas de uma tragédia, né, devido à população. Mas também eu vejo como uma possibilidade de ser superado com o tempo. Especialmente se o governo que vem aí entregar algum alívio para as pessoas em um prazo relativamente curto,
né, uma sensação um pouco de alívio, não só econômico, social, mas também político, de normalidade. Sobre o que você perguntou para mim, Mara, sim, quer dizer, os americanos olham isso e veem, está se repetindo no Brasil e aqui nos Estados Unidos com os brasileiros, o que aconteceu aqui. Então, se já não os americanos não acham isso extraordinário, né? E sabem, como eu estou relatando para você, a possibilidade de ser superado. Eu acho que a ida do Lula à COP27 abre um capítulo extraordinário, porque o Brasil se coloca de novo como ator nas discussões multilaterais e num momento muito grave, né, a percepção de que o problema da emergência climática só se acirrou, tensões geopolíticas muito mais acirradas também, e o Brasil se coloca de novo em uma posição de negociador e até talvez com uma posição de trazer alguma mensagem de esperança e de paz para essas discussões. Então eu vejo isso, primeiro, um momento muito triste, mas tem um otimismo que possa ser superado. Vejo com muita esperança a ida do Lula na COP27 e o mundo está olhando isso também. O mundo está olhando com esperança o Brasil. Esperança não só para o Brasil, mas do Brasil para o mundo. Ô, Vladimir, tem uma pergunta aqui da Miriam para você e que eu assino embaixo, porque algumas vezes nos últimos tempos a gente se deparou com esse problema aqui, que é o seguinte: você acha que a mídia, como é que você acha que a mídia tem que tratar esse tipo de ato agressivo? Hoje a gente ficou discutindo se mostrava ou não o vídeo. Não foi o primeiro vídeo, já tiveram outros vídeos que a gente discute sobre isso. E o meu ponto, e Miriam também concordou, é o seguinte: me fez mal ver esse vídeo, me deixou mal, me deixou triste, me fez mal à alma, sabe? Me deixou meio deprê. Então eu falei, eu vou ler, vou dizer mais ou menos o que tinha e não vou mostrar isso. Como é que a gente trata isso, Vladimir? É para mostrar ou não é para mostrar? O que a gente faz? Isso realmente é algo que a gente tem discutido nas nossas reuniões de pauta, assim, muito. Como tratar esse tipo de coisa, sabe? São coisas muito grosseiras, são coisas, inclusive alguns vídeos que usam crianças. Quando eu falei no script que eu falei, ia abrir fazendo graça, eu ia abrir fazendo graça, porque teve um meme que circulou nesse fim de semana, que juntou todas essas cenas, o patriota no caminhão e tal. É uma coisa tão bizarra isso, tão louca, que você olha aquilo e fala assim, gente, imagina um professor de história explicando isso, sabe, dando uma aula sobre esse momento do país. E aí eu falei, não, menina, eu vou entrar descrevendo isso daí. Ela falou assim, não vamos fazer graça não, Mara, porque o negócio tá feio, o negócio tá muito complicado. Como é que a gente trata isso, Vladimir? Então, Mara, eu acho que 3 questões aí. A primeira delas é o seguinte, acho que não tem muito como tratar, porque por mais que você tenha uma determinação meio geral da imprensa, essas imagens vão circular. Não é o fato delas não terem sido expostas em certos canais que vão fazer com que elas deixem de circular, porque já tem redes que são muito fortes na mobilização dessas pessoas. E você tem sempre um elemento que acaba, inclusive, colaborando para o tipo de discurso, que é esse discurso, que é mais ou menos o seguinte, está vendo como, na verdade, a imprensa oficial cria uma realidade paralela? Você faz coisas e nada disso aparece. Eles vivem num mundo à parte, né? Então, isso vai entrar também como discurso. Eu digo isso só pelo seguinte, porque eu acho que a colocação que foi feita anteriormente, ela é muito bem sucedida, certo? Quando se insiste, olha, existe uma internacional conservadora, esses métodos não são métodos só brasileiros, você tem uma articulação mundial nesse sentido. Eu insistiria, é verdade, tem que se entender isso, e acho que também acrescentaria mais um ponto, certo? O ponto que, quando eu vejo essas imagens, eu não vejo de maneira cômica, eu não acho engraçado, eu acho ao contrário, eu diria assim, é impressionante o entusiasmo dessas pessoas, o engajamento dessas pessoas, certo? A entrega dessas pessoas, certo? Eu não faria esse tipo de, digamos, de caricatura nesse caso.
eu acho que elas têm posições políticas muito fortes e muito claras, né? O que mostra que elas estão muito conscientemente envolvidas dentro dessa perspectiva, certo? Eu insistiria, a gente tem uma leitura muito deficitária desses fenômenos, assim, falta alguma coisa, falta razão, falta sensibilidade, falta o que... Agora, eu insistiria em outro lado, eu insistiria no fato de que, veja, para esses movimentos eles ganharem força, é necessário também que alguma coisa esteja errada do nosso lado. Eu diria, tem alguma coisa errada com a nossa ideia de democracia, né? No sentido de que ela não está conseguindo realizar aquilo que ela prometeu, né? Ela não está conseguindo fornecer a setores muito significativos da população. Você não tem como comprar 50% da população, como foi o caso. Ou seja, são as pessoas, elas se entregaram conscientemente setores muito significativos da população, certo? Que acabam indo em direção a essas práticas autoritárias, acabam recuperando essas tendências que são terríveis, certo? Mas porque existe, de fato, uma incapacidade da nossa estrutura, da nossa democracia parlamentar e liberal, certo? De conseguir dar resposta a uma série de crises que nós estamos enfrentando agora. Eu diria, o fascismo é sempre uma resposta muito ruim para um problema real. Então, se você quiser resolver o problema, não basta simplesmente a gente desqualificar as respostas. A gente precisa entender, de fato, para qual problema eles apontam. Você tocou num ponto... Desculpa, Rogério, pode complementar. Não, eu concordo plenamente. A gente tem que entender. Eu fico também muito impressionado quando essas pessoas dizem que são patriotas, é porque realmente elas se veem como patriotas. E muitas vezes se colocam em risco porque acreditam fundamentalmente naquilo que estão defendendo. Eu acho, também concordo com o Vladimir, que isso é um fenômeno. Eu associo isso ao crescimento da desigualdade, deixar para trás a exclusão, né, que prosperou no mundo, também no Brasil, de uma forma muito significativa. A gente não endereçou esse tema de uma forma apropriada. Então a gente tem que refletir sobre isso, o que não impede que também a gente seja crítico ao tipo de manifestação que é colocada. Pessoas que utilizam de qualquer artifício de violência para colocar adiante qualquer opinião sua, têm que ser punidos.